tá Tá bom? bom. Por causa da gravação. Olá, bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós temos o nosso seminário, né? Estou bem curiosa para saber o que vocês pesquisaram, o que vocês estudaram, tá? Outra coisa, lá no AVA, mesmo sendo apresentação de trabalho, eu coloquei alguns materiais lá para vocês como fonte de pesquisa. Uns materiais lá bem interessantes, tá? Deem uma olhada, é mais como uma fonte de pesquisa para vocês, tá? Então, agora, o trabalho vale de 0 a 2 pontos, eu coloquei aqui no chat, tá? A prova vale de 0 a 10 e a participação vale de 0 a 1. O que é essa participação? É quem está nas lives, quem responde as perguntas, tá? Quem participa, né, efetivamente da aula, quando não participa, se justifica. Ok, meninada? Então, agora é o grupo da Amanda. Fique à vontade. Eu já amei os slides. É a carinha da Amanda, né, Amanda? Pois é, eu que fiz. Ah, mas eu tinha certeza. Viu como eu conheço vocês? Eu tinha certeza que era você, a tua carinha. Pode começar. Tá bom. Então, o tema do nosso trabalho é a atuação do psicólogo frente à afetividade da educação escolar. O nosso objetivo geral é identificar a importância do psicólogo no aspecto afetivo na educação e o impacto no desenvolvimento que vai ter de cada aluno. Nossos objetivos específicos, então, envolvem observar a atuação do psicólogo frente à afetividade na educação, identificar o que ele pode desempenhar, encontrar quais situações na escola emergem conflitos afetivos e emocionais, apresentar teóricos da psicologia e educação que fornecem conteúdo relevante para esse tema, da afetividade na educação e na constituição da criança e da sua subjetividade. Agora a Janaíne vai explicar um pouquinho sobre a justificativa. Bom dia a todos. Bom dia. A nossa pesquisa ela foi referente à afetividade e a sua importância de ser trabalhado nas escolas como um mecanismo fundamental no desenvolvimento psíquico que vai sendo construindo a subjetividade de cada um. Também vamos abordar Vygotsky e Vallon, que falam sobre a afetividade e a contribuição no desenvolvimento da personalidade da criança, e a importância de explorar a afetividade na área da educação. Bom, a fundamentação teórica. Então, a gente sabe que é de grande importância que se trabalhe a afetividade nas escolas, por também ser a escola um ambiente muito diverso, né, e que vai ter muitas relações, né, diversas, e que vão ser muito importantes para cada aluno, né, até mesmo nessa relação do professor e aluno. É visto que antes a psicologia escolar, né, o psicólogo ele tinha uma visão muito mais direcionada para as dificuldades de aprendizagem do aluno e também era muito focado ainda num sistema de uma psicologia clínica, né, sempre se baseando ali no diagnóstico. E hoje, né, a gente pode ver que com muitos avanços, muitos estudos, a psicologia ela já tem um olhar mais direcionado para esse ambiente escolar que é muito amplo, né? Então, vai sim atender as dificuldades dos alunos, mas também a dificuldade das comunidades, das suas famílias, e vai também procurar entender como essas relações elas são estabelecidas e qual é o papel da afetividade nessas relações. Então, é bom a gente também saber, né, que o contexto escolar ele vai ser muito complexo e que a partir disso, né, a partir das relações, vai se ter alguns conflitos
que nelas vão surgir, né, que vai afetar não somente as relações dos alunos, mas também entre professores, entre os funcionários, e vão trazer ali algumas emoções, né, raiva, tristeza, estresse, e pensando, né, em todo esse desenvolvimento, né, dos alunos enfim, em todo o contexto escolar, a afetividade ela precisa ser trabalhada, né, como meio que vai dando suporte, e que também a gente precisa pensar que nessas relações que muitas vezes os alunos estabelecem entre eles ali, né, no ambiente escolar, eles vão levar para outras relações sociais deles, né? Então, é muito importante frisar que a afetividade sendo trabalhada nesse contexto é muito importante. Então, agora, né, vou falar um pouco mais de uma parte teórica, que vão existir dois teóricos e que vão, né, que estudaram, que vão falar muito bem sobre a efetividade nas escolas, que seriam Henri Vallon e Vygotsky. Bom, Henri Vallon, ele vai falar sobre essa diferenciação, né? O que seriam as emoções, o que seria a afetividade. Ele vai falar que as emoções, ela vai estar muito mais atrelada a uma parte orgânica, né? Vai surgir ali com uma parte orgânica. E a afetividade, ela vai englobar experiências que vão partir dessas relações que cada um estabelece. E que vai englobar tanto emoções quanto sentimentos, né? E por isso ela vai construindo a subjetividade de cada ser humano. E Vygotsky, ele vai falar que é nas relações com os outros que os objetos eles vão se tornando um sentido afetivo, né? Então é nas relações que cada um vai começar a internalizar, né? Essa importância, né, os sentimentos, as emoções. Então, é nessas relações, nas experiências, e que daí vai dar essa importância, né, da afetividade na relação do professor e aluno, no caso de um ambiente escolar. É isso, professor. Bom dia, prof. Bom dia, colegas. Bom dia. Eu vou falar das ações. Para podermos falar das ações, da prática, né, dessa prática do psicólogo nas escolas, a gente pesquisou, na verdade, a gente vai falar sobre uma pesquisa que ocorreu em 2011, e ela foi realizada pelas psicólogas Fernanda Caspa e Thaís Costa. Elas fizeram essa pesquisa em particulares, com criança, ou melhor, com 4 psicólogas escolares, de escolas particulares, com crianças em idade de jardim 1, tá? E as estratégias de ações que foram realizadas nessas escolas foram trabalhar com o professor no acolhimento das demandas da sala de aula, suscitando, então, reflexões para esses professores e também para essas crianças, planejamento pedagógico e nas relações entre o professor e o aluno, né? Esse foi o resultado das reflexões para as ações. Houve muitas reuniões interdisciplinares, a elaboração da formação desses professores para que foquem a afetividade e também viabilizem práticas que ajudem a entrar em contato com os seus aspectos psicológicos. Nesse caso, percebe-se que é trabalhado também o professor, né? Começa do professor para alcançar as crianças, né? Porque com isso vai trabalhando também a formação da personalidade da criança. Houve um incentivo às atividades que valorizam, então, o desenvolvimento afetivo cognitivo do aluno, com o objetivo de aproximá-los
uns dos outros, aproximar, então, esse aluno dos seus pares, né, aproximando as crianças umas das outras, com afetividade, né, claro, essa afetividade, a gente não está falando do carinho, a gente está falando de tudo que afeta essa relação escolar, né, e as nossas considerações finais. Então, portanto, de acordo com as teorias que apresentamos, a afetividade no ambiente escolar se faz necessária ao desenvolvimento das trocas sociais, cognitivas e afetivas, onde o psicólogo ele se torna essencial para a elaboração e o sucesso das ações propostas. Então, essa é a ponte, né, que o psicólogo faz, como a Jana falou, não é mais aquela prática clínica, mas um olhar como as necessidades da convivência escolar e o desenvolvimento afetivo das crianças. Então, é isso, prof. Ok, muito bem, meninas. Pessoal, antes de eu comentar sobre o trabalho, alguém quer comentar o que vocês pensam? Qual é a opinião de vocês em relação à proposta das acadêmicas? Né, deixo a palavra para vocês. Alguém quer comentar alguma coisa? O que vocês acharam do trabalho das colegas? Vamos lá, povo. Muito bom. O que vocês pensam sobre isso? Sobre essa questão do trabalho, né, da afetividade dentro da escola? Alguém quer comentar? Então, no geral, o trabalho foi muito bom, né? Vocês trouxeram a questão da fundamentação teórica. A Prefeitura de Curitiba, ela fundamenta todo o processo de aprendizagem e de desenvolvimento com Vallon, Vygotsky, Piaget, tá? Então, vocês trouxeram dois estudiosos relevantes, tá? Dentro do processo, a questão dos objetivos, da fundamentação teórica e a questão, né, da afetividade, né, a afetividade. Então, a afetividade, sim, prof, ótimo, muito importante valorizar essa questão da afetividade. O que nós temos que pensar? Eu vou trabalhar mais à frente com vocês, tá? Se fala muito, muita gente tendo esse discurso, até eu mesma tenho esse discurso da questão que a escola, ela precisa investir mais na questão da afetividade. Agora, eu pergunto para vocês como. Então, vocês trouxeram ali a questão teórica, trouxeram lá uma pesquisa, explicaram. Agora, o que nós temos que pensar? Eu sou psicóloga, eu piso no chão da escola. O que efetivamente eu vou fazer, tá? Eu vou fazer roda de conversa com os professores, eu vou fazer escuta, eu vou fazer dinâmicas de grupo, eu vou fazer reuniões participativas, eu vou trabalhar com os pais, eu vou trabalhar com a comunidade em geral, com esse estudante. Porque o que nós temos que entender dentro do processo da psicologia? Que o ser humano, ele se desenvolve através do quê? Da linguagem, o mundo é uma linguagem. Então, às vezes, uma postura daquela professora, um olhar daquela diretora, tá? Eu nunca esqueço, uma vez eu estava visitando uma escola, e vieram duas meninas da pré-escola falar assim para a professora, para
para a diretora: olha, o fulano está mostrando o pintinho para nós. Ela chamou o menino lá na sala dela e ela disse que ela ia cortar o pintinho dele se ele mostrasse novamente para alguém. Gente, olha que crueldade. Olha quanta crueldade. Então, o psicólogo, às vezes parece que o psicólogo, ele não faz nada, ele não faz nada numa escola. Mas se ele só tratar essa questão da postura, do manejo, do enfrentamento, da maneira como os profissionais dentro da escola se colocam perante essa criança, esse estudante, tá? Então, um trabalho bem relevante, Talvez o que faltou foi isso, sabe a receitinha do bolo? A receitinha do bolo. Tá? A nota de vocês foi 2, os slides também estavam de acordo, referenciado. A única questão que lá nas referências, os slides, as referências estavam fora de ordem alfabética, só isso, tá bom? Mas muito bem, ok? O pessoal que apresentou o trabalho quer fazer algum comentário? Não? Estão de acordo? Então, próximo grupo. Alguém falou que ia ser o 2, ali podem se organizar. Sou eu, professora. Outra coisa, você vai apresentar sozinho, Alan? Não, eu vou apresentar com a Gabi e com a Agna. Gabriela Novo aqui. Então, vocês só coloquem aqui no chat o nome completo de vocês e o todo mundo pode ir fazendo, daí colocando o nome completo da equipe e o nome do trabalho. Todo mundo sabe colocar o slide, pessoal? Tá? O slide, você vai aqui na apresentação, tá? E insere, abre ele primeiro lá no seu computador. Tá bom, prof, eu vou abrir aqui. Tá? Se alguém tiver dificuldade, daí eu ajudo. Aí só escrevam aqui para mim os nomes. Isso. Tá? Daí se alguém tiver, já. Pode começar. Eu só estou colocando os nomes aqui no chat, professora, daí eu começo. Tá bom. Para eu não me perder, né? Senão eu deixo alguém. Tá ótimo assim. Eu já peguei ali o nome. Então tá bom. Tá ótimo, já deu tempo, tá? Pode começar. Podemos começar? Então tá bom. Então o tema do nosso trabalho é impactos na educação em meio à pandemia. O objetivo do nosso trabalho é de explorar quais foram e quais são e quais provavelmente serão os impactos do Covid-19 na educação. A justificativa é que, em meio a uma pandemia, onde não possuímos nenhum prazo para a normalização das coisas, nós precisamos discutir quais são os desafios na educação que estamos enfrentando no momento, já que a educação é uma das principais áreas que a psicologia pode contribuir. Bom dia, professora. Oi, bom dia. Então, em meio a esse panorama assustador e conturbado, não apenas na questão de saúde, né, que estamos vivendo, mas também no aprendizado das crianças e dos jovens, os impactos no ensino são vários. E o cenário mundial diante da pandemia, ele reforçou a exclusão de estudantes das famílias mais pobres e de grupos específicos, como aqueles que vivem em ambiente rural, né, que não tem muito acesso à internet, não tem acesso à área urbana. E, de acordo com o relatório de monitoramento global da educação,
divulgado no final de junho, 258 milhões de crianças e jovens não tiveram acesso à educação. E, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a ciência e a cultura, a agência da ONU responsável por acompanhar e apoiar a educação, comunicação e cultura no mundo, e a pandemia do Covid, já impactou estudos de mais de 1,5 bilhões de estudantes em 188 países, o que representa, né, cerca de 91% do total de estudantes do planeta. Esse relatório ele foi feito pela organização e revelou também que menos de 10% das 209 nações avaliadas possuem leis que fortalecem a inclusão plena na educação. E o contexto é mais grave nos países de renda baixa e média, entre os quais 40% não contam com políticas para apoiar os alunos durante o período de fechamento das escolas, né, visando conter o avanço do coronavírus, e o quanto esses alunos que têm renda baixa, que moram na zona rural, eles são prejudicados com isso. O que vimos, por exemplo, em vários jornais por aí, estava passando crianças que não podiam ir, que não têm acesso à internet. É bem complicado, né, gente? Meio... Então, eu vou falar aqui sobre as principais preocupações da Unesco em relação às consequências da pandemia. E uma dessas preocupações é o aumento das taxas de abandono escolar, e a razão disso é que já foram feitos estudos e pesquisas que mostraram que, em consequência ao furacão Katrina em 2005 e o furacão Maria em 2017, teve cerca de entre 14% e 20% de abandono escolar, o que mostra aí que desastres naturais desmotivam os alunos a continuar estudando. E outra coisa também que pode influenciar é o impacto econômico que a pandemia vai ter em certas famílias. E muitos dos alunos, às vezes, vão precisar sair da escola para poder começar a trabalhar, para ajudar em casa, o que é uma coisa que já acontece hoje em dia, mas pode aumentar por causa de toda essa situação. Outra coisa é a má nutrição. A gente já chegou a falar sobre isso em uma aula, não me lembro se foi na da senhora, mas muitos alunos têm na escola o primeiro prato de comida do dia, e isso é muito importante. E a segunda Unicef, a PMA, que é o Programa Mundial de Alimentação, estão saindo por volta de 370 milhões de crianças afetadas pela pandemia. Pais despreparados para a educação à distância em casa, e isso não entra só os pais que têm dificuldade com a tecnologia, ou os pais que têm menos paciência para ensinar, mas também tem a dificuldade dos pais que têm um nível baixo de educação, e também com recursos limitados, né? Isso é muito importante de comentar. Desafio na criação, manutenção e melhoria do ensino à distância. Aqui entra os portais, a existência para a educação remota sendo sobrecarregados, que foi algo que a gente também passou, né? Eu lembro que no começo o portal do aluno às vezes travava, às vezes o meu AVA não abria por causa de muita gente entrando ao mesmo tempo, tiveram que ser feitas melhorias. A transferência do ensino escolar para o estudo remoto de forma tão súbita assim traz muitos desafios, né? E não só humanos, mas técnicos também. E nesse contexto, os professores precisam ser mais do que pedagógicos, né? Para manter os alunos engajados, para manter eles ali prestando atenção e com vontade, né? Porque a gente está vendo que está sendo muito difícil acontecer isso aqui. Maior exposição à violência e à exploração, e eu achei isso um tópico muito interessante, mas que traz que acontecem casamentos prematuros, quando as escolas são fechadas, no caso, mais crianças são recrutadas por milícias, tem um aumento da exploração sexual de meninas e mulheres jovens, a gravidez na adolescência também aumenta, e o aumento do trabalho infantil.
Uhum. É importante, né, estabelecer ações centralizadas com os grupos de risco, né, como os jovens com alto risco de evasão e famílias com alta vulnerabilidade social, né, e além de dar suporte às famílias carentes para reduzir esse choque econômico que está acontecendo com a pandemia, né, que como as preocupações da Unesco já mostraram, são muito frequentes, já é algo que acontece no Brasil, e agora com a pandemia isso ficou escancarado, principalmente na questão da diferença entre a educação do ensino básico público e do privado, onde muitos alunos de escolas públicas ficaram desamparados e sem saber como prosseguir, enquanto os de alunos de escola particulares já tiveram um maior acesso a instrumentos como tablets, notebooks, para conseguir ter acesso à educação remota. E, por causa disso, né, eles criaram o projeto Educação Sem Fronteiras, e que para quem não consegue, para quem não tem acesso online, eles fazem aquelas tarefas impressas para os pais poderem levar e buscar na escola, para os filhos fazerem em casa. E, às vezes, se os pais não podem ir buscar, por serem do grupo de risco, podem ir pessoas que são considerados padrinhos, que são ou vizinhos ou familiares, que vão retirar lá o material e levar para casa da criança. E uma coisa muito interessante, né, que em Tocantins tem uma escola, a Secretaria da Educação lá em Tocantins está usando vans escolares para levar na casa dos alunos que os pais não podem ir buscar nas escolas. Eles estão realmente fazendo com que todo mundo seja incluído nesse projeto. E foi estimado pela Secretaria da Educação que apenas 5% dos alunos não estejam participando das atividades. Ótimo, né? Excelente. E agora nossas considerações finais. Esses estudos mostraram que, por mais que não seja o ideal, muitas instituições estão dando o seu melhor e procurando sempre suprir todas as necessidades. Como a secretária da Educação falou, que eles não estavam preparados para uma pandemia global, assim. Daí, mas eles estão tentando fazer o melhor para eles, para a educação. Uhum. E é isso, professora. Acabamos. Uhum. Ok, muito bem, muito bem. Pessoal, quem quer comentar, né, sobre o trabalho do Alan, da Gabriela e da Agna? Quem gostaria de comentar? O que vocês pensam sobre isso? Parabéns. Quem mais? Quem mais? Então, assim, né, pessoal, por mais que se critique a escola, às vezes, os professores, nós temos redes nacionais aí que são muito infelizes, tá? Que só sabem mostrar o que tem de ruim, né? Então, mas comentamos após nossa apresentação e quase a nossa linha de trabalho. Ah, tá ok. Então, né, sem me alongar, é claro, né, que a questão da criança não frequentar a escola, isso traz um impacto, social muito grande, tá? Eu já fiz várias pesquisas juntamente com a Unesco, né, já estive na Unesco, na França e tudo mais, realmente, a Unesco, ela faz pesquisas na questão aqui social, tá? Então, nós temos aí vários impactos, a questão da desnutrição, da gravidez precoce, a questão da droga, tá? A questão da violência doméstica, Está sendo feito um levantamento nos hospitais e nos prontos-socorros de Curitiba e da região metropolitana, aonde vai sair uma estatística de crianças e adolescentes que chegam
para ser socorridos violentados por irmão, por pai, por padrasto, por, né, enfim, tá? Então, isso é uma questão muito séria. Outra questão, né, é a distribuição da merenda, né? A merenda, ela deve ser distribuída para as famílias dentro do projeto da equidade, quer dizer, as famílias que têm lá a questão da sustentabilidade. E assim, ó, não é fácil, né? Ninguém vai salvar o planeta de um dia para o outro, que nós temos que entender que a questão da capital, o dinheiro, está na mão de 10% da população mundial. Né? Então, logicamente, uma tragédia, quem sofre? O menos favorecido. Não é. Então, não é fácil. Bom, falando do trabalho, né, no geral, foi muito bom, excelente o tema, né, tem muita coisa aí para ser discutida, né, e eu vou deixar aí mais para frente, para não atrapalhar os demais trabalhos, né, a nota é 2, tá? E eu eu já conversei com uma pedagoga da prefeitura, que ela vai vir explicar para vocês como que a prefeitura se organizou, tá? Então, em Curitiba, só se a família mesmo não adere. Tanto o Estado quanto a prefeitura se organizaram muito bem, tá? Se organizaram muito bem. Né? Tem canal de televisão, tem YouTube, eles atendem as famílias, se precisar, eles vão na casa da família, tá? Então, lógico, né, que não é o ideal, né? Mas todo mundo teve que se adaptando, igual nós. Agora, o segundo semestre já está melhor, já está mais organizado. Não que nós não tenhamos coisas para melhorar, né? Ok? Muito bem, então. Valeu. Próximo grupo. Oi, professora, bom dia. Bom dia. É o meu grupo, Daniele, Gisele e Ana Valéria, tá? Tá. Podem começar. Vocês sabem colocar o do slide, Daniela? É no apresentar agora lá embaixo, né? É isso. Tá, deixa eu tentar aqui, professora. Isso, vai lá no apresentar agora, senão eu ajudo vocês. Ok. É a Ana Valéria, né? A Isso, Daniela e a Gisele. Muito bem. Para mim não está aparecendo, professor. Não, você vai aqui, ó. Deixa eu te ajudar. Fecha tudo. Por favor. Não, eu te ajudo. Fecha tudo. Viu? Agora deu uma confusão aqui. Deu. Vai lá, fecha. Vai lá na apresentação, lá, ó. No você está apresentando, parar, né? Parar, tá. Isso. Então, Você abriu o slide lá no computador? Sim, está aberto. Está aberto, então tá. Então, bem calmamente, você vai aqui, ó. Apresentar agora. Tá, deixa eu abrir de novo. Vai lá. O slide tem que ficar aberto, tá, pessoal? Daí você vai lá. Vai a tela inteira. Ok. Aperta em tela inteira. E espera, aperta só uma vez. Tá. Tá? Não fica clicando isso. Tá. Daí você tem que ir lá em cima. Lá em cima e abrir o slide. Vai aparecer lá, web. Daí você aperta naquela web. Eu não estou conseguindo, professora. Só um pouquinho. Cancela ali, cancela. Cancela. Então, faz o seguinte. Vamos tentar mais uma vez.
Cancelasse? Sim. Eu mandei Então, no deixa teu eu só e-mail. fazer aqui. Hã? Eu mandei no seu e-mail também. Eu não sei se você poderia reproduzir, Não, só professora. um pouquinho. Vamos tentar mais uma vez. Uma janela. Deixa eu fazer aqui. Selecionar. Ó, você vai lá. Peraí, só mais um pouquinho. Ai, mas é um xarope isso aqui. Você vai lá, apresentar agora, abre uma janela, daí vai abrir o web ali. Aí você abre, você clica em cima do teu arquivo que está aberto. Vai lá, tenta mais uma vez. Você clicou em cima do teu arquivo? É que para mim ele não aparece, sabe, professora? Ele só aparece assim uma tela, você está apresentando para todos, parar a apresentação, só aparece isso, não aparece mais nada. Entra Oi, lá no teu, entra vocês lá estão no me teu slide. ouvindo? Oi? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Ah, tá, que estava dando problema no meu microfone. Quer que eu tente aqui, Dani? Quero. Então, tenta lá, Gisele, Eu senão tava- você me manda no meu WhatsApp, que eu abro aqui. Meu WhatsApp está Eu aberto. vou em a tela inteira, isso? Apresentar É, a tela melhor, vai inteira. lá. Então, a Tá, Daniele cancela o teu, Daniele, cancela, Tá. senão não vai dar problema. Tá, eu Vai, deixo isso. o slide aberto, né? E daí Deixa o eu slide tenho- aberto no computador, vai em tela inteira. Tá. Fosse em tela inteira, Gisele? Fui. Tá, daí lá em cima vai abrir lá o web, lá, tu tens que entrar, tu tens que clicar em cima do teu arquivo. Eu tô com o arquivo aberto, professora. Não, você tem que, ó. Não, mas aqui não está aparecendo nada. Você tem que apresentar agora. Você vai em tela inteira, aperta. Ó, eu vou fazer aqui para vocês ver, tá vendo? Tá, eu vou cancelar e vou fazer de novo. Cancela que eu vou fazer aqui, daí vocês vão ver. Tá. Então, deixa eu só. É bom aprender, né? Não tem. Não tá com muita pressa. Vai dar tudo certo. Peraí. Tela inteira. Aí vai abrir aqui, ó, selecionar janela ou tela. Você tem que abrir o teu arquivo, ó. Você vai clicar em cima do teu arquivo e colocar permitir. Daí o teu slide vai abrir, senão não. Você entendeu? Acho que sim. Tela inteira e permitir. Você vai lá agora, né? Você vai lá, tela inteira, daí vai abrir lá em cima, ó. Uma janela, compartilhar. Você tem que clicar em cima do arquivo. Abriu. Ó, agora vai dar, ó. Deus, o que eu abri aqui? Eu também estou bem pilhado. Eu não sei o que vocês estão fazendo. Já entendi, já entendi. É, você tem que clicar em cima do teu arquivo. Agora abriu? Não. Não? Volta e faz de novo. Se não, manda lá no meu WhatsApp que eu abro. Tá. Você tem que sair. Clica lá em cima, Gisele. Parar a apresentação. Para a apresentação. Tá, pus em cancelar. Não, você tem que, em cima da tua apresentação, tem lá, ó. Você está apresentando para todos. Clique ali, ó. Parar a apresentação. Você clicou em, ó, parar a apresentação aqui, ó. Isso. Tá, para mim só aparece apresentar agora.
Não, você tem que cancelar tudo e entrar de novo. Cancela. Entra lá na janela. Para mim não aparece, professora. Nada, Não, eu não tô cancelei a entendendo. tua apresentação. Ah, Você tem que fazer o teu procedimento novamente. tá. Apresentar agora Não, a tela inteira. apresentar agora, tela inteira. Aperta em tela Uhum. inteira. Sim. Daí você vai lá, selecionar a janela ou tela. Clica em cima do nome do teu arquivo. Esse botão não aparece para mim, professora. Só aparece um quadradinho com a sua imagem apenas. E vários Tá, outros. então me manda lá no meu WhatsApp rapidinho para mim. Aham. Daí vocês podem, enquanto que eu vou abrindo o slide, vocês vão fazendo uma introdução, então, tá bom? Tá bom. Então me Eu manda tô lá que eu já mandando. vou abrir meu WhatsApp. Bom dia, professora. Tudo bem? Professora, eu tenho o áudio agora da professora falando dos trabalhos. Eu queria saber o que eu posso fazer. Como eu entrei, né, nessa última aula, eu só fiz a pergunta. Já mandei, professora. Vai mandar? Se tá. Uhum. Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó, o teu slide não está abrindo, Gisele. Outro grupo continua, enquanto isso eu vou resolvendo lá a questão do slide. Tá bom? Quem é que pode continuar a apresentação? Vamos apresentar então, professora. O meu grupo é Pode ser, Gabriela Gabriela, Santos, ótimo. Andriele e a Jéssica. Eu vou compartilhar aqui. Tá bom, querida. Só escreve aqui para mim daí o nominho de vocês para eu não me perder. É Gabriela. Gabriela Santos, Andriele Amorim e Jéssica Luana. Eu acho que a Jéssica escreveu. Ah, tá bom, mais eu em já cima. acho aqui, tá? Pode começar. Ótimo. Vamos lá, então. Deixa eu ver. Tá aparecendo para todos? Não. Você foi lá em compartilhar, Gabriele? Aqui tá falando para mim que o Google Meet está compartilhando. Ah, tá entrando ainda. Tem que esperar um pouco. Ah, entrou sim. É que às vezes ele demora um pouquinho, né? Tem bastante gente. Pode começar. Pode começar. Bom, então nós vamos falar um pouquinho sobre a inclusão escolar, considerando também aí o papel do psicólogo. Vou passar a palavra para a Andriele. Quem vai falar? Pessoal, quem vai falar tem que deixar o microfone aberto. Quem apresenta o trabalho, abre o microfone.
Gabriela? A pessoa Professora, eu acho que ela não está conseguindo ligar o microfone. é só ela clicar em cima. Tá, ó, a única pessoa que está com o microfone ligado, Gabriela, é você. Pessoal. Ah, ela acabou de avisar aqui que está com um problema no áudio e já está resolvendo. Aham, tá bom. Se você quiser ir comentando, tá bom? Tá. Então, o objetivo principal, fazer só uma introdução, enquanto a Andriele arruma o microfone dela, o nosso objetivo é trazer um pouquinho do papel da psicologia na inclusão escolar. Se quiser colocar o meu, Gabi, eu vou apresentando daí enquanto... Tá, pode ser. Uhum. Tá, como justificativa para a inclusão da escola, a gente colocou, no caso, que a inclusão na escola ela deve ocorrer para que nenhum indivíduo, nenhuma criança seja prejudicado durante esse período escolar. Porque sem a inclusão na escola, no caso, muitos dos alunos com problemas de aprendizagem ou com algum tipo de deficiência mesmo, têm o problema de aprendizagem e talvez os outros problemas também da deficiência podem ser agravados conforme essa falta da inclusão mesmo na escola. E assim daí não conseguem desenvolver muitas das habilidades pela falta de inclusão e também dos estímulos adequados, porque tem muitas crianças que mesmo com a deficiência que tem ou com esse problema que tem para ter uma demanda maior assim que precisa, né, para conseguir aprender melhor as coisas, às vezes por conta dessa falta de estímulo, eles não conseguem desenvolver esse tipo de capacidade que na verdade eles têm. Pode pular para o próximo, Gabi. De fundamentação teórica, a gente usou alguns artigos, aí eu vou estar citando o que a gente colocou aqui daí. Primeiro que a gente colocou foi de Charlotte, não sei se se pronuncia assim, foi de um artigo também. Aí está dizendo que ressalta que estar incluído nessas relações no contexto escolar facilita não só a aquisição de conteúdos intelectuais, como também o domínio de dispositivos relacionais, o que implica aprender determinadas formas relacionais condizentes com seu grupo social e etário. E isso pressupõe aprender a ser solidário, desconfiado, responsável, paciente, garantir um certo controle do seu desenvolvimento pessoal e construir de maneira reflexiva uma imagem de si mesmo. Aí, no caso, teve um outro que a gente pegou sobre, que foi Cunha quem disse, em 2015 também, que incluir é muito mais do que inserir. Além de tudo, é preciso dar condições de permanência e possibilidade de desenvolvimento da aprendizagem, maximizando assim suas potencialidades. Ou seja, é necessário que essa discussão se estenda para que não só os intelectuais e especialistas saibam que os indivíduos com necessidades educacionais especiais têm potencialidades, inteligência, sentimentos, direito à dignidade, mas também eles têm direito à vida, em todos os seus aspectos. Apesar das limitações que possam ter, todos nós temos limitações. É preciso apenas respeitá-las. Ok, quem mais? A professora consegue me ouvir? Sim, sim, Andriele, pode falar. Tá, agora deu certo. Uhum. Eu vou falar sobre a inclusão na escola. Você pode pôr lá, Gabi, no começo? Uhum. Qual a importância da inclusão na escola? A inclusão na escola tem como principal objetivo acolher e dar possibilidades de todas as crianças e adolescentes de ter os direitos deles garantidos, que é a educação desde o ensino básico até o ensino médio, independente da classe social, condições psicológicas ou física. A Lei 13.146, que ela foi aprovada em 6 de julho, ela visa garantir os direitos fundamentais para a equiparação de pessoas com deficiência, onde ela diz que se torna claro ali que ela considera pessoas com deficiência
todo aquele que tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, ou qual tem interação com uma ou mais barreiras, podendo obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, né? Essa lei veio para ampará-la no convívio social, regulando as relações em busca da diminuição da desigualdade, a fim de que ninguém se sinta inferior ou excluído. Atualmente no Brasil tem 45 milhões de pessoas com deficiência, né? O que já torna essa inclusão uma verdadeira vitória. Porque hoje o ser diferente ainda causa impacto nas pessoas, né, professora? O ser especial causa não só nas crianças, como também nos adultos, né? Quando, na verdade, eles estão no convívio social somente para ser acolhidos, né? E aceitos naquele ambiente. Vou passar minha palavra para a Gabi. Então, agora trazendo um pouquinho das ações na inclusão escolar, considerando aí também o contexto do psicólogo, o serviço de apoio pedagógico, considerando uma equipe multidisciplinar, seja professores, psicólogos e, em alguns casos, até mesmo assistentes sociais, esse serviço a ser desenvolvido dentro do contexto escolar, nós podemos considerar a finalidade de auxiliar o professor e o aluno no processo de desenvolvimento e aprendizagem, considerando aí também o papel do psicólogo no diagnóstico de necessidades educacionais especiais, ajudando a escola a definir e a implantar respostas educativas a essas necessidades, desenvolvendo sempre estratégias de flexibilização, adaptação curricular e práticas pedagógicas alternativas que promovam o avanço no processo de aprendizagem desses educandos. Então, a gente considera também os trabalhos a serem desenvolvidos pelos professores com alunos inclusos, considerando também que cada aluno é um ser individual, tem a sua subjetividade, e fazendo até um adendo com a apresentação das meninas em relação à afetividade também, que isso tem um impacto direto aí no desenvolvimento e na aprendizagem desses educandos. Então, a gente cita serviços itinerantes, que seriam os serviços de apoio pedagógico por profissionais especializados em educação especial e infantil, que estariam avaliando e ajudando também a elaborar objetivos, buscando estratégias para toda a rotina escolar, incluindo dessa forma o apoio pedagógico especializado e o professor intérprete até mesmo das linguagens e códigos necessários à aprendizagem, à comunicação e locomoção. Então, a gente considera também todo esse apoio que essas crianças, enfim, adolescentes que têm alguma deficiência precisam. E a gente conta também com a sala de recursos, que seriam os espaços nos quais o professor especializado realiza a complementação ou até mesmo a suplementação curricular, fazendo uso de equipamentos e materiais específicos. Então, esse tipo de atendimento que deve ser feito em pequenos grupos ou até mesmo em contraturno, para que não venha interferir no desenvolvimento das atividades pedagógicas, tirando o aluno da rotina escolar. E aqui, como resultados, a gente traz que a escola se distingue por um ensino de qualidade, capaz de formar pessoas nos padrões requeridos por uma sociedade mais evoluída e humanitária. Então, quando consegue aproximar os alunos entre si, tratar as disciplinas como meio de conhecer melhor o mundo e as pessoas que nos rodeiam, e ter também parcerias com as famílias e a comunidade na elaboração do cumprimento do projeto escolar. Como considerações finais, aqui, em relação à educação inclusiva e à realidade brasileira. Então, a gente precisa considerar que a realidade social mudou e continua mudando, forçando indiretamente um processo ininterrupto de avaliações e também superações das metodologias e das práticas educacionais de modo geral. Então, nós precisamos
precisamos de diferentes recursos para a mesma deficiência e muitas vezes também diferentes formas de avaliação para deficiências diferentes. Então, a gente considera também a necessidade de observar o aluno como único para receber, interpretar e estar reagindo à sua especificidade. Então, acredito que o papel do psicólogo nessa equipe multidisciplinar seja de suma importância. Então, fazendo um adendo também que não depende só do professor ou só do aluno, mas sim de um trabalho desenvolvido aí numa equipe multidisciplinar, para que todas as demandas, as necessidades sejam atendidas e que esse aluno não seja prejudicado por falta de recurso. Então, a qualificação dos profissionais da educação envolvidos e a adequação dos espaços escolares precisam estar sempre em pauta, sempre em evolução, para que a gente possa atender essa demanda da inclusão escolar. Aí, aqui estão as nossas referências. Ok, muito bem, muito bem. Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa em relação ao trabalho? Não? Então, assim, é um tema bem pertinente, claro que vocês não trouxeram também a questão, o foco não era a relação com a pandemia, mas também isso tem dificultado bastante a vida das famílias, principalmente em casos aí bem complexos. Bom, hoje nós temos que evitar os dois termos, que é portador e necessidades especiais, né? Hoje o termo correto é PCD, pessoa com deficiência. É claro que vocês irão encontrar em vários documentos a palavra portador, vocês vão encontrar necessidades especiais, mas você vai sempre pontuar que é de acordo com o documento tal, mas hoje é pessoa com deficiência, tá? É isso mesmo, né? O tema de inclusão, ele é muito amplo, eu não vou entrar muito aqui na discussão, porque eu vou estar trabalhando um pouco com vocês depois, tá? Então, sempre utilizar os termos técnicos, sempre verificar, né, se os termos técnicos que vocês vão utilizar estão de acordo, tá? E só uma dica em relação aos slides. Os slides de vocês tinha muita informação, tá? Então, de repente, dividir melhor lá os slides. Mas, no geral, excelente, trouxeram a lei, trouxeram a fundamentação teórica, trouxeram essa proposta, nós tivemos grandes avanços na inclusão, mas, tem muita coisa aí para caminhar, tá ok? Então, a nota de vocês também foi a nota 2. Então, eu vou abrir lá o slide da Gisele. Vamos ver se vai dar certo agora. Ok, alguém quer comentar alguma coisa? Agora, só fica com o microfone ligado quem for apresentar. Tá? Ai, acho que agora vai dar certo. Vamos ver se eu consigo. Acho que vai dar. Engraçado, né? Ele não quer aparecer. Professora, por favor, é só clicar ali em habilitar edição ali em cima. Ele está com modo de exibição protegido. Vamos ver se vai dar. Estranho, né? Eu vou fazer de novo. Para ver. Que danadinho. Tela inteira. Seminário.
Vamos ver se ele vai agora. Ele não está abrindo mesmo. Meninas, assim, ó. Eu vi o que está rolando aqui, que ele não quer abrir. Eu vou fechar ele de novo e tentar. É algum problema no slide, né? Mas como é que a gente vai descobrir? Descubra-se. Vamos fazer em uma janela para ver. Professora, posso tentar aqui uma última vez? Pode. Só um minutinho. Olha, espera que agora o meu está indo. Quem sabe em uma janela ele abre. Não sei o que está rolando. Vocês estão vendo o slide? Sim. Sim, professora. Então pode começar. Ok. Tá, então, professora, o nosso tema foi o impacto, né, do ensino remoto na família durante o período de pandemia. O trabalho foi realizado por mim, pela Gisele e pela Ana Valéria. Peço desculpas, professora, hoje realmente é um dia bem complicado para mim, mas eu vou... Não, sem problemas. Tem dias que nem todo dia a gente está bem, né, amiga? Não. Nem toda a cabeça. Tá, né? então... Nós somos psicólogas e entendemos muito bem disso. Sim. Então, o que nos levou a escolher esse tema, né, que seria ali o terceiro slide, foi o impacto, né, que a pandemia causou na educação, né, a relevância desse assunto no momento que a gente está enfrentando. Aí, pesquisando, a gente chegou à constatação de que o Brasil é um dos poucos lugares no mundo onde existe claramente uma distinção entre a educação presencial e a distância, né? A gente tem dados que nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum você ver faculdades, universidades disponibilizando cursos online, e no Brasil não. Então, quando houve essa questão das aulas serem remotas devido à pandemia, realmente causou um grande desconforto. E quando a gente fala em impacto em escolas fechadas, no vírus, né, a gente observa que 3 esferas foram muito afetadas, né? A esfera do aluno, dos pais e dos professores, que também são pais, né? Que além de ministrarem a aula, também estão tendo que ser mediadores aí com os próprios filhos, né? Aí nós passamos para o 4º slide, que é a nova realidade, que a Gisele vai continuar. Bem, como a Dani já introduziu, né? Agora a casa, escola, os pais intermediam com a educação, né? Que antes só auxiliavam na lição de casa, agora muitas vezes tem que administrar o filho para ficar na frente do computador ou assistindo aulas pela TV, pegar os materiais, revisar com os filhos. Então, os pais espera-se que sejam mais participativos, né? E ver a realidade das dificuldades da educação. Bem, particularmente na minha casa eu tenho 2 filhos com autismo, então é bem difícil, sabe? Ter que intermediar, um está na inclusão, o outro está na escola especial, então são materiais diferentes. Então, aqui em casa a gente está tendo que administrar isso e também as outras funções, né? Então, tudo ficou meio misturado
Então, está sendo bem desafiador, acredito que para todos os pais e professores também tiveram que se reinventar, né? Então, a nossa equipe colocou um vídeo que mostra isso de uma forma bem humorada. Pode pôr, professora, por gentileza. Cliquei em cima, não sei se ele vai abrir. Acho que vai. É. Oi, turma. Olha eu aqui de novo. Estamos aí com a família sempre, né? Mantendo nosso isolamento aqui em casa, no alto astral. Já tem muita coisa voltando já em São Paulo, né? Muitos bares, alguns comércios voltaram também. A minha gastrite também voltou semana passada. A escola, não. A escola, não sei nem se volta mais. Será? Até aproveitando aqui esse momento que a gente tem a nossa reflexão, né? Eu queria falar sobre a aula online da escola, que eu tô achando muito péssimo mesmo. Tem prejudicado muito a minha figura como pai aqui em casa. Não sei na casa de vocês, mas eu tenho 2 filhos, né? Muita gente sabe já. E pro filho sempre o pai é o herói que salva, né? O que resolve. A pandemia já tá destruindo essa imagem. Eles me veem há meses aqui de pijama. Tenho muito alto astral, mas tem dado uma deprimida. Às vezes eu choro e brigo muito com a Leonora. Isso já contribui para acabar com a imagem, né? E aí veio a aula online para destruir de vez. Porque a aula é da criança, né? Mas a gente acaba participando porque tem que ligar o computador, é a conexão. Quando você vê, você já está na aula e as crianças perguntam, né? O mais velho, então, ele adora perguntar coisas na frente da professora, das outras crianças, amiguinhos ali na aula. A gente não lembra, né? Se eu não sabia das matérias nem na época que eu estudava, você imagina agora, se eu lembro de alguma matéria. Então, complica muito, assim, pra gente. Se ainda é uma pergunta direta que dá pra você colar ali escondido do Google, ainda vai, que nem a semana passada que ele perguntou no meio da aula pra mim: papai, me dê um exemplo de animal marsupial. Eu não sabia nem o que era marsupial. Falei: claro, filho, claro. Vou só tomar uma água. Enquanto eu fui pegar água, eu liguei o filtro ali, já procurei no Google. Gritei: canguru, tem o canguru, né? Jogando assim meio solto. E me safei. Mas ontem, por exemplo, ele queria fazer uma divisão de número decimal no meio da aula comigo. Depois que veio a calculadora, quem é que sabe fazer a divisão com número decimal? Desce 0, vírgula ali, não tinha como. Não tive dúvida. Eu simulei um ataque, caí no chão, comecei a babar, tremer ali. A criança ficou assustada, claro. Falei: papai tá bem, segue sua aula, vou respirar no quarto. Me tranquei no quarto até acabar a aula online. Mas não dá para fazer isso todo dia, né? Então eu queria evitar esse constrangimento, pedir uma ajuda da escola, não sei. De repente proibir a criança de perguntar coisa para os pais, principalmente ao vivo, né? Também pode mandar a matéria, a professora, uns 2 dias antes escondido para os pais, para a gente poder ter tempo de estudar. Ou fazer da aula online mais uma brincadeira mesmo, né? Até porque a gente tinha para aprender em 2020 era mais assim, lavar a mão, botar máscara. O resto deixa para aprender o ano que vem, né? Aproveita agora para jogar jogo da velha, forca, stop. Que vocês acham? Ok, meninas? Então, ok, professora. Foi um vídeo que ilustrou de forma bem humorada o que acontece, né? Os pais responsáveis estão encarando uma tarefa que não era habitual, né? Intermediar diretamente ali na educação do filho, né? E todas as dificuldades. Nós também pesquisamos que a realidade do ensino médio é diferente, né? Que já tem mais evasão, eles já não fazem essas atividades, né? Para o professor da USP, especialista em tecnologia aplicada à educação, o ensino remoto atual só tem situação emergencial, mas pode ser a semente da transformação digital de qualidade. Então, vai haver uma transformação, né, nesse momento, para a vida nossa e para a educação também, né?
porque teve de ter uma adaptação emergencial, né, para se continuar a escola, né. Eu acredito que a forma como o ensino, a educação, ela vai sofrer transformações. E eu acabei pulando, era desse slide que eu estava falando, que... Não, pode ir para o 8, professora. Obrigada. De acordo com o Conselho Tutelar de Santa Catarina, que era sobre o ensino médio que eu falei antes, há 34 mil estudantes que estão sem fazer as atividades remotamente, seja online ou impressas. A maioria deles está no ensino médio, conforme o levantamento feito pelas escolas em agosto. Então, a realidade para o ensino médio já é diferenciada. Eu vou passar a palavra para minha colega Ana Valéria, que vai falar agora. Olá, bom dia, prof. Bom dia, Bom turma. dia. Bom dia. Todos estão me ouvindo bem? Sim, sim. Eu vou falar sobre algumas ações que já estão sendo realizadas nesse contexto, né, do impacto do ensino remoto em meio à família. Então, já algumas iniciativas já foram tomadas, entre elas, né, materiais impressos, plataformas digitais, canais de televisão, orientação para os cuidadores e orientação para os cuidadores e responsáveis pelos estudantes. Porém, segundo um artigo do Instituto Unibanco, ele destaca como agravante nesse período a vulnerabilidade social, o aprofundamento das desigualdades educacionais tem sido apontado por especialistas e organizações que atuam na área como um dos efeitos da pandemia. Os diversos contextos familiares vivenciados pelos estudantes são um ponto de atenção nesse sentido, não só pelo acesso desigual à internet, mas também pelos diferentes graus de suporte da família com os quais os alunos poderão contar em casa. Então, o problema da vulnerabilidade social, ele aparece em destaque nesse período de pandemia. E o que eu quero trazer aqui é que, segundo o artigo 205 da Constituição Federal de 1988, a educação é um direito de todos, dever do Estado e da família. Será promovida, incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. O que nós vemos aqui, de acordo com o vídeo, né, o vídeo bem humorado, mas que retrata a drástica realidade do momento em meio a muitas famílias que até o presente momento não interagiam de forma efetiva junto ao processo educacional e de desenvolvimento da criança. Muitas vezes o pai e a mãe têm a preocupação de dar um estudo, né, uma educação de qualidade e responsabiliza inteiramente a instituição educacional para que isso ocorra. E nem sempre ele tem uma participação efetiva junto a esse desenvolvimento da criança. Essa participação cotidiana, muitas vezes é só supervisão de material, do se a criança fez, se está levando a matéria, mas não esse envolvimento, né, pedagógico, de ensinar, de compor ali uma ideia, de discutir a questão. Então, segundo esse artigo, aqui do Instituto Unibanco, diz, nesse sentido, é importante que os sistemas de ensino e as escolas tenham mapeadas as condições de acesso
dos estudantes aos recursos tecnológicos e conhecimentos sobre a situação de vulnerabilidade das famílias, propondo, assim, estratégias de ensino e aprendizagem que contemple a todos e a todas. Aqui no slide 10, ações que faríamos, né? Em relação a essa questão, nós sabemos que é um assunto que ainda está em transformação, ainda está se desenvolvendo nesse contexto, nessa nova realidade. Mas, mais uma vez, eu quero enfatizar a necessidade da escola e a família interagirem em uma ponte, né, onde, de fato, essa interação ela venha ter um sentido efetivo no desenvolvimento da criança, considerar a família, né, e a instituição educacional no seu contexto é fundamental para que isso ocorra, para que verdadeiramente essa ponte, que já é uma proposta na Constituição brasileira, ela venha a ser efetiva. O que nos levou... eu só voltei aqui, pera lá. Considerações finais. Mais uma vez, né, fica evidente a necessidade da atuação do psicólogo junto às escolas na interpretação de novos fenômenos biopsicossociais, na mediação, na relação escola-família. Tá? Seriam as considerações finais. Prof, segue as nossas referências. Ok? Ok. Pessoal, alguém quer comentar alguma questão do trabalho, né? Então, assim, excelente o trabalho, eu não vou me alongar, né, muito nisso, mas muito bom, parabéns, né? E são todas essas reflexões, né? O mundo, e é isso que eu vejo, tá? A pandemia, ela tem um lado negro, mas ela tem um lado muito positivo, que ela também fez a escola se mexer e se reinventar e repensar, tá? Que nós vamos estar trabalhando isso. Muito bom, excelente, né? Nota máxima para o grupo. Pessoal, quem mais aí? Nós temos que fechar hoje as apresentações, nós vamos nos alongar um pouco. Pode começar, Amy. Tá? Ótimo. Podem ir em frente, tá? Amy. Uhum. Muito bem, né? O efeito do bullying, excelente. Prof, tá aparecendo aí? Tá. Uhum. Tá. Se você quiser, dá um F5 para ver se ele não abre. Vamos, melhorou? É que eu estava abrindo meu microfone. Uhum. Tá? Quando vocês colocam ele na tela, vocês dão um F5. Amados, eu também fui aprendendo, né? Porque eu só dava aula no Skype, eu prefiro o Skype. Tá? Mas, né, a instituição né, faz você trabalhar nesse sistema aí. Podem começar. Bom dia. Bom dia. Nosso tema é os efeitos do bullying na escola. Nosso objetivo geral é auxiliar e conduzir as novas gerações na construção futura de uma humanidade mais justa e menos violenta, respeitando as diferenças e valorizando a dignidade da pessoa humana, bases para a vida em sociedade. Nosso objetivo específico:
Conceituar o bullying e reconhecer a prática, como que ele acontece e os efeitos tanto para quem sofre como para quem pratica. Divulgar e cumprir a Lei número 13.185/2015. Desenvolver a consciência e o desejo de mudanças de atitude e comportamento. Estimular empatia para a aceitação da diversidade, resgatando os valores da tolerância, com o objetivo de visar uma cultura de paz. Nossa justificativa. O trabalho é um trabalho educativo com o objetivo de levar o aluno a exercer a cidadania de forma justa, respeitando as diferenças e valorizando a dignidade humana. A escola não pode se mostrar ausente no cumprimento de suas responsabilidades e do cumprimento da legislação vigente, bem como o seu próprio regulamento. A escola é corresponsável nos casos de bullying. Então, a escola, além de promover o conhecimento, ela também precisa se organizar para promover a socialização orientada e construtiva, porque é na escola onde se vivenciam os comportamentos agressivos e também transgressores. Por esse motivo, se faz necessário um maior envolvimento entre família e escola, para buscar as soluções dos problemas vivenciados no ambiente escolar. Pode mudar. O bullying é um termo de origem inglesa que remete a agressões, como agredir, atacar, intimidar e maltratar o outro. Ele tem o uso ofensivo do poder sobre o outro, ou de forma sutil ou intencional e repetitivamente durante um longo período de tempo. Ele normalmente se associa a características individuais da pessoa, como cor, orientação sexual e de gênero, tamanho, traços da personalidade e afins, e se diferencia das outras agressões por possuir aspectos característicos, por não decorrer de uma provocação, ou seja, ele não é ocasional, e é relevante a desigualdade de poder entre o agressor e a vítima. Pode mudar. Normalmente, ele é feito de 3 tipos: agressões físicas diretas, que são ataques abertos envolvendo ações individuais ou em grupo contra uma única pessoa, por exemplo, empurrões, pontapés, tapas e afins. Agressões verbais diretas, que engloba insultos em público, incluindo ameaças, apelidos maldosos, provocações, xingamentos. E agressão indireta, que se dá pelo isolamento ou exclusão social dentro de um grupo de convivência, atrapalhando as relações da vítima com os demais, prejudicando, então, sua relação social com os outros. E também vem sendo inserido e relatado na literatura outros tipos de bullying, que seria a agressão sexual, o cyberbullying e a extorsão. Pode mudar. No ambiente escolar, às vezes fica mais complicado a identificação dos envolvidos nesse tipo de comportamento, porque uma mesma pessoa pode ser tanto vítima em alguma situação e agressora em outras. Os fatores da vulnerabilidade social que podem favorecer o envolvimento do bullying escolar podem ser escolas com excessivo número de alunos, desempenho escolar deficiente e altos níveis de reprovação, fraca ligação com a escola, locais inseguros e pouco supervisionados, alta rotatividade de professores, violência fora da escola, falta de limites e desarmonia dos lares, pobre envolvimento afetivo com os pais ou ausência de um dos pais ou ambos, violência doméstica ou interparental e relações de desigualdade. Pode mudar. Os efeitos e consequências mostram que a curto prazo são propensos ao abandono escolar ou podem ter dificuldade nessas atividades, ou ficar doentes, indispostos ou problemas com o sono. Ao longo prazo, são mais propensos a sofrer bloqueios psicológicos e de perturbações mentais, tanto no momento que está ocorrendo o ataque ou logo após a vida adulta, tendem a ter maior dificuldade de se relacionar com o outro, pior autoestima e também tornam-se mais propensos a cometer o suicídio. Pode mudar. Daí agora é a Kelly. Bom dia a todos. Eu vou falar sobre as ações. O acompanhamento psicológico e psicopedagógico nas instituições de ensino, campanhas institucionais, municipais, estaduais e nacionais sobre o assunto, que nem está tendo muito agora, sobre Viva as Diferenças, só que, em meio a isso, ainda existem
muitas pessoas que acham normal, que é só uma brincadeira, que não vai trazer nada a longo prazo, que isso não vai causar problema nenhum no futuro, só que com isso acaba se tornando uma situação tão grave e perigosa, que nem agora que nós estamos no mês da prevenção, no Setembro Amarelo, que até ontem me perguntaram, mas por que o Setembro Amarelo, né? Daí eu peguei e falei assim, não, é o mês que faz a prevenção, mas não significa que é só nesse mês que cometem suicídio. O suicídio é algo que acontece todos os dias, o ano todo e sempre. E cada vez em número maior. A Lei 13.185/2015, palestras e rodas de conversas com funcionários da instituição, alunos e familiares, propagandas em mídias digitais sobre o combate ao bullying, seja contra o bullying e a favor do respeito. Pode passar, Cris. E agora eu vou falar sobre as considerações finais. Só perguntar, vocês estão me ouvindo? Que eu não consigo ver aqui, professor. Eu estou, sim. Uhum. Dá para ouvir bem você, Cristian. Eu acho que você está com a tua câmera desligada, eu estou vendo aqui. Sim, está desligada. Pode começar. Uhum. Então, professora, a gente pode ver que o bullying ele acontece repetidamente. Quem pratica o bullying nunca vai praticar só uma vez. Ele vai perseguir a pessoa. Ele vai perseguir características específicas daquela pessoa para ele tentar desvalorizar a pessoa ao máximo e mostrar sempre uma superioridade sobre aquela pessoa que sofre o bullying. Ele busca magoar outra pessoa. O bullying não pode ser de maneira alguma considerado uma brincadeira, porque ele afeta as vítimas de um jeito que poucas vezes são recuperados todas as habilidades sociais da pessoa. As pessoas se tornam pessoas com baixa autoestima, não conseguem se olhar no espelho e falar, nossa, eu sou bonito, eu sou bonita. Então, ele prejudica muito as pessoas que sofrem com o bullying. As vítimas, né, elas geralmente são muito passivas, pessoas pouco sociáveis, eles já são inseguros. Então, isso faz com que o agressor tenha mais um motivo para ir lá e começar a atacar. Então, eu acho que a gente tem que tratar, principalmente nas escolas, essa questão do bullying, para a gente começar a prevenir, porque o bullying é uma agressão que causa muitos danos para o resto da vida da vítima. E a vítima acaba tendo que passar por diversas situações muito desagradáveis e constrangedoras, né? Ok. Então, para encerrar, nosso trabalho é isso, professora. Espero que todo mundo tenha gostado. Eu vou fechar aqui. As referências. Vocês vão colocar as referências, Christopher? Colocamos sim. Tá aqui. Isso. Ok, isso. Ótimo. Pessoal, alguém quer comentar alguma questão do trabalho? Tá? Então, excelente, né? Se alguém quiser falar e pede a palavra. Excelente o trabalho, né? Também tiraram nota máxima. Nós vamos estar trabalhando a questão do bullying, né? Todas essas problemáticas que vocês estão trazendo, nós vamos trabalhar, aprofundar mais aí na aula, tá? E o bullying tanto o agressor quanto o agredido precisam de ajuda. Os dois, tá? Os dois são problemáticos, né? Dizer que, né, o agredido é a vítima, não, os dois, porque se ele permite ser agredido, é porque ele também tem algum problema de questão de autoestima, de autoimagem, ele não consegue se defender, tá? Então, os dois precisam aqui de ajuda. Tá? E o agressor também tem alguma característica específica que ele quer se sentir grande, né? Que ele já foi tão... Muitas vezes o agressor é vítima do bullying. Então, exatamente. Ele quer se sentir superior a pelo menos uma pessoa. Por isso que ele persegue a pessoa. Exatamente. Bem isso, né? Então, os dois aí precisam de ajuda. Muito bem, isso é um problema grave, né? Quem quiser pesquisa, existe o Bullying Não é Brincadeira, né? Um livro, tem vários trabalhos aí bem interessantes,
tá? E as escolas têm vários projetos, né? Mas não é tão simples assim de resolver. Então, o André e o Matheus podem começar. Pessoal, quem mais tem que apresentar? Coloquem os nomes aí já. Alô, estão me ouvindo? Aham. Ah, tá, deixa eu compartilhar aqui, então. Tá. Por gentileza, quem mais tem que apresentar? Vocês estão vendo? Já vão. Tá abrindo ainda. Tá. Só dá um F5. Tá? Então, quem mais tem para apresentar já vai colocando ali. No Mas vocês estão computador. vendo a imagem aqui? Ah, sim. Só Ah, dá tá, um então beleza. F5. Tá aparecendo ainda? Tá. Só um pouquinho. Fábio, quem era o teu grupo? Só coloca, então, coloca os nomes aqui de quem era o seu grupo. Pode começar. Professora, só deixa eu explicar rapidinho. A Vitória, ela teve que trabalhar, então ela não ia conseguir. O Guilherme, ele Não, tá não, dando aula Fábio, não agora, é. mas- Não, Fábio, please. Só coloque os nomes aqui, depois nós conversamos no particular, tá? Ok? Só coloque os nominhos aqui de quem era o teu grupo. Pode começar, Matheus. Bom, o nosso trabalho vai ser sobre os efeitos psicológicos causados pela quarentena nos estudantes. O trabalho é apresentado por eu, Matheus, e o André. O objetivo do trabalho é informar sobre os efeitos psicológicos da pandemia causados pelo coronavírus na nossa sociedade, focando nos indivíduos envolvidos no contexto educacional. A justificativa é que os estudantes estão sendo submetidos a um período de adaptação, um novo sistema educacional remoto, e esse fator interfere diretamente no desenvolvimento intelectual do indivíduo. E de acordo com Vygotsky, que afirma que ambos, o desenvolvimento e a aprendizagem, acontecem através da dialética. E a prática dessa encontra-se limitada por conta da realidade atual em que vivemos, e por isso faz-se essencial a conscientização da sociedade com relação à necessidade de aderir ao distanciamento social e a forma como a quarentena pode nos afetar psicologicamente. E agora eu passo a palavra para o André. Bom dia. Dá para ouvir certinho? Dá, André, tá ótimo. Tá muito boa a transmissão. Que bom. Fazendo a nossa pesquisa, juntando o conteúdo para o trabalho, a gente encontrou vários estudos de lugares diferentes do mundo falando sobre os efeitos psicológicos que toda essa situação atual está tendo nos estudantes, especificamente. Na Angola, em Portugal, no Canadá, em vários lugares mesmo. E a gente escolheu 2 aqui para usar como exemplo, porque a maior parte deles chega no mesmo resultado, que é o fato de que esse distanciamento social está aumentando a incidência tanto das manifestações psicológicas mais simples, que a gente já costumava conviver mais normalmente, como estresse, frustração, tristeza, medo, quanto os transtornos mentais como ansiedade e depressão. Pode passar, Matheus. O fato de que tanto esses transtornos quanto essas manifestações já faziam parte da nossa vida antes, mas talvez numa escala um pouco menor, somada ao fato de que tanto a gente, quanto estudantes, quanto os professores e todas as pessoas, na verdade, a gente está passando por um processo de adaptação, né? E por mais que a gente seja capaz de passar por esse processo, de se adaptar e tudo mais, o ser humano, principalmente quando ele é forçado a sair da zona de conforto dele ou do que ele está acostumado a conviver, é difícil, né? A gente não lida bem com isso, com o fato de que a gente não tem uma opção.
né? A gente acordou um dia e aí tudo tinha parado e a gente foi obrigado a começar a lidar com o ensino online e tudo mais, o trabalho online. E eu lembro quando a gente estudou Vygotsky, dele falar sobre a importância da dialética para o nosso desenvolvimento enquanto ser humano, intelectual. E a prática dessa dialética, que consiste basicamente em desenvolver o nosso senso crítico, né, ela não se torna impossível durante o distanciamento social e a quarentena, mas é muito mais difícil você ter conversas realmente produtivas nesse sentido quando você está na internet, porque a gente sabe que a internet não é um lugar muito saudável para ter esse tipo de discussão, porque as pessoas perdem as estribeiras muito mais fácil e qualquer conversa, qualquer discussão comum pode virar uma briga. Então, olhando por esse ponto de vista, considerando que esse é um fator quase fundamental para o nosso desenvolvimento, a quarentena está atrasando esse desenvolvimento. Então, eu acho que esse foi o problema maior com o qual a gente se deparou enquanto a gente estava fazendo essa pesquisa sobre esses efeitos. O fato de que, né, essa é uma das teorias, é a teoria do Vygotsky, mas o fato de que existe a chance de o nosso desenvolvimento estar sendo, de certa forma, retardado por causa dessa situação. Não que essa vai ser uma situação constante, porque eventualmente a gente viria a se adaptar a essa situação, se ela se tornasse permanente ou se ela vier a durar mais tempo, mas de qualquer forma, né? Já é um atraso que a gente sente. Ok. Bom, as ações do trabalho. Então, com base no conteúdo apresentado e na experiência pessoal dos integrantes da equipe, consideramos plausível dizer que as universidades e as escolas estão fazendo o possível para cumprir seus papéis de educadores, além de lidar com as responsabilidades novas que foram impostas a eles de lidar com a tecnologia, e que cabe também aos estudantes fazerem sua parte no que diz respeito a ter empatia com as instituições de ensino, já que os trabalhadores desses lugares também estão passando por dificuldades para lidar com todas as consequências da pandemia. O melhor que podemos fazer, além de continuar estudando e promovendo a saúde física e mental, é praticar a empatia sempre que possível e continuar fazendo esforços para lidar com os processos de adaptação que vêm sendo impostos à nossa sociedade. As considerações finais. O presente trabalho teve como objetivo trazer informações sobre os impactos e os problemas no âmbito educacional ocasionados pela pandemia, além de enfatizar a importância das instituições de ensino à nossa sociedade e para a vida individual de cada estudante. A importância da saúde mental e como ela afeta o nosso desempenho em nossas atividades cotidianas, além de mostrar os esforços realizados pelas universidades para se adaptar e prestar seus serviços para cumprir o seu papel social. Então, basicamente, Opa! Eu vou só falar mais uma coisinha antes de mostrar as referências aí. E nessas considerações finais, eu realmente não sei, eu conversei com o Matheus para fazer as considerações finais e as ações também. A gente ficou um pouco em dúvida, mas pensando na situação e de acordo com o que a gente pesquisou e o que a gente tem vivido, eu cheguei à conclusão de que não tem nada muito concreto que a gente possa dizer que possa ser feito para melhorar essa situação exatamente no momento, porque tem muitos estudos sendo feitos ainda é uma situação um tanto quanto recente, mas que a conscientização vai ser um fator muito importante nesse momento agora, porque eu sinto que nem todo mundo entende a importância de aderir à quarentena e todos os riscos que o fato de que a gente está aderindo à quarentena podem trazer para a gente. Então, a gente precisa
entender primeiro todo esse contexto que a gente está vivendo, tudo que está acontecendo, a forma como isso está afetando todas as pessoas, para daí sim a gente poder dizer com mais propriedade o que vai ser eficaz ou não. Mas que, de modo geral, considerando o que foi feito até agora, eu não acho que seja justo da nossa parte, por exemplo, reclamar tanto do funcionamento das coisas, seja as escolas ou as empresas, porque aqui nesse trabalho a gente focou nos estudantes, mas todos os seres humanos do mundo atualmente estão passando por esse processo de adaptação. Eu acredito que isso não esteja sendo fácil para ninguém. Então, um fator muito importante nesse momento que eu quis evidenciar no nosso trabalho foi de ter empatia com as pessoas, de tentar entender que está todo mundo passando por dificuldades agora e tentando aprender a lidar com situações novas. E é isso. Ok. Mais alguma questão, Matheus? O Matheus vai falar das referências? Não, no princípio é só mostrar mesmo. Uhum. Ok, então. E é isso, trabalho. Uhum, muito bom. Pessoal, tem mais alguém? Pelo visto, não, né? Nós terminamos aí as apresentações. Então, assim, ó, é muito bom o trabalho de vocês, né? Vocês trouxeram aí excelentes reflexões, tá? E nós temos também que entender uma coisa, né? Se uma pessoa, ela não consegue cumprir uma regra simples da pandemia, que é lavar as mãos e usar máscara, tá? Porque isso é uma regra simples. É claro que você tem que se adaptar, né? Eu, no começo, eu sofri, agora, às vezes eu fico dentro de casa com máscara, eu chego da rua, eu nem percebo que eu estou de máscara, tá? Então, nós temos que avaliar o contexto histórico, porque eu, você, nós somos o resultado da nossa história. Então, se eu não consigo, eu, Edmarise, não consigo, tá? Cumprir uma regra básica, tá? Então, o que eu vejo? O que eu vejo hoje, de maneira geral, o planeta, não vou falar a nível de Brasil, que a humanidade, os órgãos, ONU, Unesco, governos, entidades não governamentais, escolas, igrejas, área da saúde, área da agricultura, área do meio ambiente, o mundo, de maneira geral, precisa fazer reflexões, tá? Reflexões profundas, O governo está jogando vacina de sarampo no lixo, porque as pessoas não foram tomar a vacina de sarampo, eu fui, tá? Então, quer dizer, nós temos que pensar, pensar na educação de uma maneira geral, nós teríamos aqui vários assuntos a ser discutido, que permeia esse momento histórico que nós estamos vivendo. As relações, a questão da saúde, da alimentação, da moradia, do saneamento básico, tá? Do saneamento básico. Outro dia eu estava ouvindo uma enfermeira dando uma entrevista, que ao olhar dela, uma boa parte que se contaminou foi por falta de higiene básica. Aí nós temos problemas sociais gravíssimos de saneamento básico. Agora, felizmente, foi assinado o projeto aí. O Brasil precisa diminuir. Agora, a pessoa mora no esgoto a céu aberto, como é que ela vai ter higiene? Então, tem tudo essa questão aí, complexa. E a questão da saúde mental, a questão do processo educacional, de se reinventar, de repensar, Então, nós temos aí vários impactos. Mas, eu acho que foi o Matheus, agora eu não vou lembrar quem falou, deixa eu achar as carinhas aqui, acho que foi o André, Então, o André falou muito bem,
que é o quê? E as meninas ali também falaram, né? Hoje, qual é o momento? De acolhimento. Nós não temos a receita, nós não temos a cura, nós não temos a receita, tá? Então, nós temos que o quê? Que nos ajudar, nos acolher. Eu gravo aula aqui, aulinha, atividade para as mães fazerem com os estudantes autistas, tá? Às vezes eu canto, eu danço, eu pulo, né? As mães falaram, ai, de quando você dança e canta, eles adoram, tá? Então é isso, acho que é momento, e daí vai casar com o Setembro Amarelo, né, que é o mês do suicídio, tá? Dia da conscientização, né, dessa questão gravíssima, tá? Que vai casar com isso, que é o quê? É o resgate à vida, tá? Resgate à vida, independente de... Cada um de nós temos a pulsão, nós temos algo dentro de nós que pulsa. E é esse o nosso papel enquanto psicólogo, enquanto profissionais da psicologia, trazer a pulsão, trazer esse indivíduo para a vida, custe o que custar. Eu, esses tempos, tive que arrombar uma porta. Felizmente, conseguimos tirar a pessoa, do ato final. Mas também eu já tive, situações complicadas, avisei, não deixa sozinha. Foi no mercado comprar pão, quando voltou, é só 5 minutos. Quando voltou, a mãe estava pendurada no chuveiro, dependurada, Então, é isso. Nós temos um compromisso muito sério. Claro que nós, profissionais, psicólogos, colegas, também temos o direito de nos entristecer e, às vezes, não dar conta, nos sentirmos frustrados, tá? Mas nós temos as ferramentas. Tá? Nós temos as ferramentas para sair dessa. Tá? E hoje... Hoje de manhã eu estava pensando sobre isso. Qual é o verdadeiro papel da escola? Hoje. Tá? É dar apoio à família. Tá? É dar apoio. A nossa assistente social da escola que eu trabalho, ela está indo visitar as famílias. Ela está indo lá na casa. Eu é porque não deixaram eu ir ainda. A hora que deixaram, eu vou também. Tem uma aluna da Uniandrade que eu vou até a porta da casa dela, por quê? Precisa de ajuda, tem uma situação, uma deficiência bem complicada para ela estudar, e ela estuda, Então, é isso, pessoal. Eu só quero conferir aqui quem não apresentou o trabalho. Jéssica, quem é a Jéssica Brey? Cassiane Cordeiro, também não apresentou. Daniela Carolina. Dominique. Janaína. E Caiara. Tá? Essas pessoas não apresentaram. Jéssica Almeida apresentou. Deixa eu ver, Jéssica. Jéssica... sim, Jéssica Almeida, sim, tá? Pessoal, vamos lá, então, tá? Pensem comigo, o que vocês acharam desse seminário, dessa maneira de apresentar os trabalhos, de trazer as temáticas? Vocês têm alguma crítica, alguma sugestão, tá? O que vocês acharam? Pode ir falando. Se alguém tiver alguma crítica, alguma sugestão, fique à vontade. Foi muito bom, que mais? Se alguém tiver alguma sugestão, Foram temas livres, alguns temas semelhantes, mas não vi nenhuma interferência. Quem quer falar aí? Isso, Jéssica, é bem essa proposta também,
de que vocês ampliem essa visão de vocês de escola, que a escola não é só aprender a ler e escrever, é muito mais. Os temas foram muito interessantes, eu também gostei bastante, eu até fiz algumas anotações aqui particulares aqui. Uma variabilidade de temas com especificações distintas, né? Todos com fundamentações teóricas. Colegas, alguém tem alguma crítica, não gostou, não se sentiu bem? O que vocês acharam? Tá? A única questão aqui que eu vou colocar para vocês, tá? A única questão aqui que eu vou colocar para vocês, como sugestão, tá? São os slides, tá? Com mais visibilidade, e treinar mais a fala, né? Teve gente que ficou, talvez, pela modalidade, né? Nem todo mundo gosta de ficar falando assim, nessa modalidade. Ah, sim, né, Ana? Sem comentários, né? Seria muito melhor, né? Mas é o que temos para hoje. Eu vou ministrar um curso aí para quase 300 pessoas online. Eu não sei o que vai dar, né? Alguma coisa vai rolar. Ai, Senhor, né? Mas faz parte, tá? Ah, não, mas imagina, não. Vocês sabiam que ninguém vê? Quase, só vocês que veem. Sabe, Gabi? É só. Eu entro lá, é só vocês que veem aula, mais ninguém. Não. Ninguém assiste. Sabe quem assiste as aulas de vocês e gosta? As mães que eu atendo. Mas elas gostam. Tá bom, colegas? Mas, assim, no geral, excelente, né? Sempre procurar usar termos técnicos, trazer essa relação da teoria com a prática, tá? Então, é isso aí, ok? Muito bom. Parabéns, tá? Valeu, adorei ficar com vocês, fez eu pensar, refletir também sobre a minha prática, né? Vocês trouxeram falas muito interessantes, vocês são uma turma excelente, né? Vocês são uma turma muito boa, tá? Tá ok? Eu vou desligar aqui, né, para gravar, tá?